Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. É uma grande satisfação, uma grande honra presidir este painel composto por tão ilustres palestrantes. Vocês estão ouvindo bem? Não. O microfone está ligado. Pois é, essas coisas são que precisa aprender. Enfim, na era da tecnologia não é possível falar num microfone desligado, né? Então, eu estava dizendo que é uma grande honra poder presidir, receber essa incumbência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Paraná, de presidir um painel desta envergadura na conferência, na 5ª conferência da OAB, da seccional do Paraná, da Ordem dos Advogados do Brasil, que começa com um sucesso retumbante. Nós temos aqui na mesa a professora Priscila Placha Sá, que é a relatora deste painel. O painel, o meu nome, enfim, acho que a maioria me conhece, eu sou o professor Juarez Cirino dos Santos, e, enfim, o regimento manda que, ao final das palestras e dos debates que se seguirem, a nossa relatora, que vai fazer o relatório, evidentemente, do painel, apresentará algumas conclusões, uma ou duas, né, que sintetizem o conjunto das discussões, quer dizer, na medida em que será possível sintetizar numa conclusão, 2 ou 3, né, ou mais, e aí submetemos isso aos participantes, né, as advogadas e os advogados presentes para aprovação, e isso vai ser enviado à plenária final e sairá, uma vez aprovada, como parte integrante da carta da conferência. Eu vou fazer a apresentação dos nossos ilustres conferencistas à medida que eles forem, apresentação, enfim, dos seus títulos, das suas obras, à medida que eles forem fazendo as suas intervenções. Nós temos aqui, só para nominar, quer dizer, o professor André Giamberardino, que vai abrir este painel. Temos o professor Juarez Tavares, que, enfim, também faremos depois a indicação, enfim, da sua titulação, que é extensa, e o professor Máximo Sosso, que nós temos a grande honra de receber também hoje nesse painel. Como vamos começar com o nosso querido André Giamberardino, eu quero dizer o seguinte: o André Giamberardino, esse jovem que vocês estão vendo aqui, cuja trajetória intelectual eu conheço desde os tempos de bancos acadêmicos na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, em que eu tive a satisfação de ter sido professor dele e de ter sido orientador, o co-orientador da sua monografia. Depois, ele passou pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal, fez o mestrado na Federal do Paraná, fez um curso com o professor Pavarini, um curso também a nível de Master, na Universidade de Bolonha. Portanto, eu já estou dizendo que é graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, aqui é especializado em Direito Penal e pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal, o nosso instituto, é doutor e mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, quer dizer, fez o mestrado e depois o doutorado, evidentemente, na mesma universidade, e tem também esse curso que ele fez com o Pavarini, e, enfim, Moscone, na Universidade de Bolonha e de Padova, né? O resultado desse curso é um livro que ele publicou de criminologia, junto com, isso é mesmo dignificante, né? Junto, em coautoria com
o professor Máximo Pavarini, chama-se Teoria da Pena e Execução Penal. Além disso, o André Giamberardino é defensor público no Estado do Paraná, é membro do Conselho Penitenciário do Paraná, é professor da Universidade Federal do Paraná, na Universidade Positivo e na Escola Penitenciária do Paraná. É autor de outras obras jurídicas e de muitos artigos, etc. E o destaque que ele faz é para essa teoria da pena e execução penal. Nós vamos, então, iniciar esse painel com o professor André Giamberardino, que vai falar sobre os modelos de segurança pública. Eu quero dizer que o professor André tem um prazo, porque nós temos que observar isto é muito rigoroso nos congressos ou nas conferências da OAB. Ele tem um prazo de 30 minutos e depois mais 10 para concluir, se precisar. E aí nós vamos seguir com a apresentação das palestras e no final faremos os debates. Vocês podem ir formulando as perguntas e encaminhar as perguntas por escrito à mesa para que a gente apresente aos conferencistas. Então, dando início a este painel, eu passo a palavra ao professor André Giamberardino. Boa tarde a todos. Eu inicio agradecendo imensamente as generosas palavras do querido professor Juarez Serino dos Santos, cumprimentando os presentes, cumprimentando a mesa, uma mesa da qual é uma enorme honra compor. Cumprimento o professor Máximo Souza, né, muito bem-vindo ao nosso país, a professora Priscila Placha-Sá, o professor Juarez Tavares, demais professores, advogados, colegas, alunos, né, presentes nesse auditório. O convite, enfim, encaminhado pela Ordem dos Advogados do Brasil, me deixou muito honrado, muito feliz em poder participar desse que é um evento muito importante. E o título, né, indo direto a um assunto gentilmente sugerido, né, pelo professor Juarez Serino dos Santos, que é bastante... como é que podemos dizer? Ele introduz o tema de uma forma esclarecedora, né? Os modelos de segurança pública. De um lado, direito privado de segurança, de outro, segurança pública dos direitos. Então, eu vou, a partir desse título, dessa temática, que é uma temática mais de criminologia que de direito penal, é uma temática que remete provavelmente a que foi a última intervenção em público do querido professor Alessandro Barata, né, em 2002, ainda um pouco antes do seu precoce falecimento. Ele falava justamente disso, né? Era isso que ocupava os seus textos e suas preocupações, a possibilidade de um modelo inclusivo de segurança pública. Antes de mais nada, o que nós temos que discutir é se é possível um modelo inclusivo de segurança pública. Se é possível nós falarmos desse tema de uma forma crítica, de uma forma consciente das desigualdades e das injustiças produzidas pelo sistema penal. E ele, como sempre, talentosamente articulando conceitos, referenciais semânticos, né, buscando salvar as palavras de uma forma com conteúdo semântico mais progressista, mais produtivo, ele buscava, enfim, redefinir segurança pública como, na verdade, o que a gente poderia chamar de segurança dos direitos, né? A própria ideia de um direito à segurança é uma ideia paradoxal em si mesmo, porque na forma como esse suposto direito à segurança é implementado, acaba implicando a redução de outros direitos de nós mesmos, né? Para eu ter o direito à segurança, eu preciso admitir muitas vezes a violação do meu direito à intimidade, do meu direito à privacidade e principalmente do meu direito a uma vida pacífica, ao meu direito a significar o outro como alguém que não merece suspeita, mas sim ser visto como outro, e assim por diante. Então, eu preparei alguma coisa aqui que eu vou buscar ler ao mesmo tempo que falo, né, para não ficar chato. De todo modo, justamente o tema é esse, né, um tema novo, segurança pública, segurança urbana, relativamente um tema novo na agenda política, não se falava tanto disso há 30, 40 anos atrás. É algo da década de 80 em diante, e no Brasil com feições particularmente paradoxais, né? Final da década de 80, todos sabem, um momento de democratização formal do nosso país, um momento, enfim, de eleições diretas, um momento de uma nova Constituição, com inspirações liberais e progressistas, mas também um momento a partir do qual podemos dizer que há um recrudescimento, por mais
contraditório e paradoxal que isso pareça, da postura do Estado diante dos seus setores mais vulneráveis, né? Então, é por isso que muitos autores que vão nessa linha dizem que nós só temos uma democracia formal. Nós não teríamos uma democracia material. Justamente porque a forma como nós entendemos o que é segurança pública implica o recolhimento do autoritarismo nas sombras, não mais tão publicamente. Nas sombras das periferias, enfim, das favelas, dos barrancos, das execuções sumárias, né, dos linchamentos e das ações de grupos de extermínio. E, efetivamente, nós podemos perceber um aumento da violência policial, sim, da década de 90 em diante. Não agora contra um inimigo identificável, politicamente definido, mas simplesmente em relação a uma enorme parte da população brasileira que é simplesmente definida como a margem do mercado, né, a margem das oportunidades. O termo segurança pública é um guarda-chuva, né, que admite diversas abordagens. Eu não vou falar, por exemplo, de algumas que seriam possíveis, como a discricionariedade na instalação e condução de inquéritos policiais, os problemas relativos às estatísticas criminais, ou a questão específica das drogas, ou a questão da municipalização da segurança, né, que acaba de ser sancionada a lei em relação às guardas municipais. Na verdade, eu gostaria de falar da matéria-prima de todas essas questões, que é o medo. E, em seguida, discutir a possibilidade, enfim, colocar efetivamente em discussão se é possível a gente pensar em políticas de prevenção que não sejam fundadas no medo e, portanto, não passem pela legitimação da violência do sistema penal. Falar em medo é falar de uma representação, é falar de um conceito construído, essa é uma premissa, né? Muito mais uma artimanha, um mecanismo do que um dado, né? Falar em medo. Muito mais produtor do que produto. Muito mais mecanismo de gestão, de lucro, de sucesso eleitoral do que uma reação. Muito mais ação que reação. Discutir o medo do crime, discutir como se constrói socialmente a percepção subjetiva de insegurança. Algo que foi profundamente politizado nos últimos anos, nas últimas décadas. O que significa falar que foi politizado esse tema? Significa dizer que ele foi escolhido. O medo do crime é um tema escolhido por razões políticas e econômicas também, dentre outros, né? Eu não tenho esse dado na ponta da língua, mas é possível dizer que acidentes de trânsito, acidentes cardiovasculares ou vasculares cerebrais causem mais vítimas do que assaltos, mas certamente as pessoas não têm tanto medo, né? Podemos dizer assim, há um processo social e cultural que coloca como um problema, muito antes de ser um problema, ele mesmo é o problema. É ele que produz, em muitos sentidos, as políticas contra o respeito aos direitos fundamentais e o nosso próprio, enfim, se reproduz insegurança num círculo vicioso. Discutir o medo como insegurança, como percepção subjetiva, portanto, falar de um conceito que eu proponho que a gente passe, enfim, nesse momento a trabalhar com ele, de insegurança subjetiva. Insegurança subjetiva justamente para que seja possível contrapor ou comparar a ideia de insegurança objetiva. Então, de um lado teria a insegurança subjetiva e de outra objetiva. Entendendo-se por insegurança objetiva o que nós chamaríamos de o risco real de vitimização. Ou seja, a efetiva probabilidade de o perigo que você corre, né? Em determinado local, período, horário, ser vítima de um crime. O que, claro, pode-se perceber a dificuldade na sua aferição, né? Que é a própria dificuldade inerente às estatísticas criminais, a sua inerente falibilidade, né? Nós não conseguimos registrar tudo, enfim, a cifra negra é gigantesca, os crimes que não chegam sequer ao conhecimento das autoridades. De todo modo, mesmo que nós nos contentemos, humildemente, em trabalhar com uma ideia de insegurança objetiva, aliada às taxas de registro de homicídios, etc., mesmo cientes da cifra negra de todos esses problemas, é possível constatar o que é a premissa talvez mais importante de uma perspectiva crítica sobre essas questões, que é a ausência de uma linearidade entre segurança objetiva e subjetiva. Não é correto dizer que quantitativamente mais crimes, mais medo as pessoas têm. Na verdade, o que as pesquisas empíricas que se debruçaram sobre esse tema, principalmente nos Estados Unidos, na segunda metade do século XX, perceberam é que não. Na verdade, é evidente que o que a gente pode chamar de insegurança objetiva representa um fator no complexo processo de produção de insegurança subjetiva. Mas ele não é o único e nem de longe o principal, nem de longe é o central. Portanto, há outros fatores que nós temos, justamente esse é o desafio, né, investigar, que produzem o medo.
e as suas razões. Dito de outra forma, são as palavras geniais, né, do autor Mia Couto, quando ele afirmou, falando sobre esse tema, que nesse mundo há mais medo de coisas más do que coisas más propriamente ditas. Né? Uma investigação, enfim, que eu queria mencionar relacionada ao nosso país foi uma pesquisa na Amostragem de Domicílios, o PNAD, né, do IBGE, em 2009, e que justamente a conclusão que a gente pode tirar de uma análise crítica dos dados é essa ausência de relação direta entre as alterações nas taxas de criminalidade e o que as pessoas colocam como medo do crime, como insegurança. Não são muitas as enquetes de vitimização realizadas no Brasil. Né? O que são essas enquetes de vitimização? São tentativas, vamos dizer assim, de driblar a deficiência das estatísticas oficiais. Né? Ou seja, ao invés de você levar em conta os crimes registrados, você pode perguntar às pessoas se elas foram ou não foram vítimas de crimes, independentemente de terem feito boletim de ocorrência ou não, porque a imensa maioria não faz o registro, e buscando, enfim, uma estimativa aproximada, que é um pouco mais aproximada, mas também com seus efeitos. De todo modo, é um ponto de partida possível aqui. E nós não temos esse costume, infelizmente, no nosso país, de fazer esse tipo de pesquisa, mas em 2009 foi feita uma pesquisa bastante abrangente, né, pelo IBGE, a Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílios, especificamente sobre o perfil das supostas vítimas dos crimes de roubo e furto e agressão física, que são justamente os tipos penais, ou, enfim, o que consubstancia o sentimento de insegurança e a sua produção, entre setembro de 2008 e agosto de 2009. Então eu gostaria de destacar alguns pontos para que a gente possa, enfim, tentar ler aqui essa hipótese, né? Se verifica ou não essa hipótese de uma ausência de linearidade, correspondência direta entre a taxa de criminalidade ou suposta insegurança objetiva, real, e o medo decorrente. Por exemplo, é possível dizer que a sensação de segurança se reduz à medida em que a população se afasta de casa. 78% afirmam se sentir seguros em casa, 67% no bairro, 52% na cidade. Então, quanto mais longe de casa, maior a insegurança. Só que quando você insere a variável da renda per capita, você percebe que duas curvas surgem em sentidos opostos. A sensação de segurança é diretamente proporcional à renda quando se trata da própria casa. Então, em relação à casa, quanto maior o nível, enfim, o extrato socioeconômico, mais seguro se sente. Só inversamente proporcional quando se fala da cidade, ou seja, dos espaços públicos. Fora de casa, a insegurança aumenta quanto menor for o perfil, quanto mais frágil for do ponto de vista socioeconômico. Esse não é um paradoxo, né? É um paradoxo apenas aparente, porque o que a gente percebe das políticas de segurança pública dos últimos 20 anos é justamente que a sua militarização, que é uma militarização que incide sobre o espaço público, de um lado, produz o fortalecimento da segurança privada de outro. Um mecanismo de defesa da classe média e da classe alta em face do temor da barbárie, que acabam produzindo, eu trouxe até alguns dados aqui, um dos mercados mais lucrativos dos últimos tempos. Né? Tem uma notícia recente aqui que o mercado da segurança privada cresce de 20% a 25% ao ano nos últimos anos. No Rio de Janeiro, os sindicatos e representantes das empresas do setor demonstram que o segmento movimenta 11 bilhões de reais no país. O setor de segurança eletrônica tem um volume de negócio em 2011 na ordem de 1,2 bilhões de reais, expectativa de crescimento de mais de 20% até 2017. Sem falar no crescimento da demanda por condomínios fechados e alterações na própria organização urbanística, né, da cidade, por conta disso tudo. E sem falar também do problema complexo em relação à fiscalização das empresas de segurança privada. Né? Antes de ontem eu vi uma notícia na TV que para cada empresa privada de segurança há 3 clandestinas. Para cada empresa regular, há 3 empresas fora da legalidade. Tudo isso, enfim, acaba decorrendo do descontentamento, claro, né, com a ineficiência, que seria uma ineficiência policial administrativa, que acaba sendo colocada como causa única do sentimento de insegurança. Como se não houvesse, enfim, uma razão mais profunda, mais estrutural, que acaba, né, contemplando uma série de interesses quando você consegue, enfim, produzir um mercado desses e quando você percebe que em todos os estados, praticamente, os parlamentares mais eleitos são justamente aqueles com maior número de votos, né, mais eleitos. Os eleitos com maior número de votos são, em regra, justamente aqueles que constroem a sua plataforma sobre o medo. O medo é uma matéria-prima, então, muito rentável, né, em termos de dinheiro e em termos de voto. Nota-se também na pesquisa a diferença esperada, né, qualitativa na vitimização em relação ao tipo de crime e em relação à classe social também. Ou seja,
crimes patrimoniais atingem mais pessoas de renda mais alta e crimes contra o corpo e contra a vida, né, os estratos mais vulneráveis, o que o próprio professor Zaffaroni já chamou de seleção vitimizante, né, também. O mesmo sistema, né, que criminaliza é o sistema que vitimiza, e sempre os mesmos, né? Basta ver a guerra às drogas e quem morre, né, seja de um lado, seja de outro, nessa guerra. Então, nesse contexto, a pergunta é se seria ou não seria, enfim, possível construir uma plataforma política de voltada à prevenção, voltada ao incremento, ao combate à insegurança, de uma postura progressista, de uma postura democrática. O que nós podemos fazer, né, como aqui, né, um evento da OAB, o órgão da sociedade civil mais importante na consolidação da democracia nos últimos 30 anos, ou se nós só temos a nos contentar efetivamente, né, com a crítica. O próprio professor Pavarini, lá em Bolonha, teve essa experiência, não obstante a diferença absurda, né, de contexto da Emília-Romanha com o Brasil, mas ele teve uma experiência similar, né, como secretário municipal, algo assim, de segurança pública, né, uma implementação de um projeto chamado Cidades Seguras, enfim, que buscou explicitamente produzir um ambiente mais salutar, em que as pessoas tenham menos medo, buscando se descolar um pouco dessa ansiedade, que é uma ansiedade meramente retórica, em acabar com a criminalidade. Ou seja, consciente da diferença entre segurança objetiva e insegurança subjetiva, o foco acaba sendo, efetivamente, vamos produzir uma comunidade, vamos implementar políticas que façam com que nós tenhamos mais qualidade de vida, ou seja, que eu não saia na rua achando que o outro vai pular no meu pescoço, e assim por diante. Então, nesse contexto é que surgem, enfim, alguns debates sobre o que se chama de nova prevenção. Não prevenção como finalidade atribuída à pena, mas sim como políticas públicas realizadas fora do sistema penal. A primeira característica dessas propostas de políticas de prevenção fora do sistema penal é a sua ambiguidade ideológica, né? Isso é a primeira cautela que se deve colocar. São políticas, são propostas que aparecem em experiências governamentais de direita e mais à esquerda, vamos dizer assim. Se colocam com vestes neoconservadoras em alguns momentos, em outros momentos como propostas efetivamente progressistas. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de proposta. De todo modo, elas se colocam fora do sistema penal. É por isso que elas são interessantes, pelo menos, a serem compreendidas, né? Por exemplo, a sua primeira modalidade, que é de prevenção situacional, que foi colocada num ambiente inglês, né, mais num contexto político conservador, mas que, enfim, pode ser analisado nesse sentido, né? Prevenção situacional, por exemplo, na sua modalidade tecnológica, que visa reduzir as oportunidades do cometimento de crimes. Você já deve ter ouvido falar, né, desse tipo de construção, ou seja, você coloca uma lâmpada na rua, enfim. É claro que a crítica que se deve fazer em relação a esse tipo de proposta é a constatação da sua impossibilidade de atender a todas as ruas e todos os bairros, todas as cidades, o que acaba fazendo com que sejam políticas em regra, onde são aplicadas, que privilegiem determinadas regiões em detrimento de outras. E sempre as que são privilegiadas não são aquelas justamente que contemplam a necessidade, segundo ao menos em segurança objetiva. Também pode ser falado numa concepção participativa de prevenção situacional, que são aquelas que têm se tornado cada vez mais comuns, inclusive em nossa cidade, inclusive com a participação ativa da FIEP, né, onde nós estamos discutindo, que são os conselhos de segurança, né, os CONSEGs no centro, em determinados bairros e assim por diante. O que também deve ser visto em sua ambiguidade ideológica, né? Há uma possibilidade aqui que praticamente, enfim, aumenta o medo, né? Ou seja, ajuda a reproduzir estereótipos, a contar histórias de monstros e fazer com que as pessoas saiam dali mais ainda atemorizados do que entraram. Ou seja, ao invés de combater, aumenta a segurança subjetiva. Por outro lado, me parece, nessa uma opinião pessoal, que é possível sim que esse tipo de espaço também vá em sentido contrário e contribua para que as pessoas se conheçam, para que haja uma rede de articulação no seu bairro, na sua cidade, enfim, não é muito curitibano isso, né, de cumprimentar todo mundo, mas que as pessoas se efetivamente consigam ver no outro alguém, não seja amigo, mas que não seja, por premissa, uma ameaça à minha integridade física.
De outro lado, além da prevenção situacional, fala-se muito no que se chama de prevenção social, que é muito aqui a linha indicada pelo próprio, enfim, pelas próprias provocações do Alessandro Barata, e é um discurso comum, inclusive um discurso crítico comum, no sentido de que o que é eficaz, o que deve ser feito é a implementação de ações sociais, a escolarização, políticas públicas de saúde, etc. Certamente, eu pessoalmente também não vejo como discordar disso, que a médio e longo prazo, talvez até a curto prazo, seja isso que vai efetivamente produzir uma sociedade melhor, porque vai muito além do escopo policialesco. Porém, não preciso nem dizer que é um alvo, esse tipo de discussão é muito frágil politicamente, exatamente porque se é o mais eficaz do ponto de vista da insegurança objetiva, em tese, não é a da insegurança subjetiva, né? Não reduz o medo. E as eleições são de 2 em 2 anos. Não dá para esperar muito. Nesse sentido, então, é muito comum que esse discurso permaneça ali de forma lateral, de forma à margem, e é um desafio fazer com que esse discurso das ações sociais efetivamente tenha uma capacidade de fazer com que as pessoas compreendam que isso também pode significar, de legitimar a redução da insegurança. E depois, não vou entrar nesse mérito aqui, mas fala-se muito em prevenção integrada, que busca mesclar elementos das duas, e que vale a mesma observação em relação a, em primeiro lugar, a sua ambiguidade, em segundo lugar, a necessidade de cuidado na sua transposição à realidade brasileira, porque no caso da prevenção integrada são, enfim, autores holandeses que propuseram, né, uma realidade com um grau de insegurança muito menor. É preciso tomar muito cuidado, então, em relação a isso. Acredito que um ponto de partida, e que já é um ponto de conclusão, né, eu estou aqui no último terço da fala, seja a demarcação conceitual de uma autora criminóloga italiana chamada Tamar Pitt, quando chama a atenção para os 2 grandes pilares de uma concepção de segurança pública que nós não queremos, que são a individualização extrema, de um lado, ou seja, o discurso do vire-se por você mesmo, né? Cuide-se da sua segurança, esqueça do outro, não há outro, é só você, né? Então salve-se quem puder, mais ou menos isso. E de outro lado, a privatização. São, enfim, processos siameses, né? Que andam juntos. Ao reforço de uma perspectiva extremamente individualista, acompanha o movimento do mercado, que ganha dinheiro com isso. Ambos relacionados à crise do estado de bem-estar social desde a década de 80, não à toa é também um momento em que esse tema entra na agenda política, social, cultural desses países. E, enfim, se nós interpretarmos a contrário senso, se individualização extrema e privatização são os 2 pilares de uma concepção que não queremos de segurança pública, uma concepção que acaba na militarização aos pobres e na privatização aos ricos, e assim por diante, nós podemos, pelo menos, tentar construir, em tese, sempre como ideia, políticas de segurança que sejam pautadas, ao invés do individualismo, sejam pautadas no fortalecimento dos laços comunitários. E ao invés da privatização, sejam pautadas, enfim, no resgate e na valorização dos espaços públicos. Talvez sejam essas as 2 diretrizes possíveis para que a gente comece a pensar, e que não tem sido, obviamente, as que têm sido adotadas. Na verdade, nós vivemos um contexto, né, no Rio de Janeiro, nós podemos ver isso de uma forma muito explícita, a confusão entre o que se chama de política de segurança e o que seria uma espécie de política civilizatória, de imposição de rotinas, tem toque de recolher em comunidades carentes, não pode fazer festa, não pode ter baile funk, né, o que é isso? Como diz o professor Nilo Batista, é um estado de exceção, sem que tenha sido deflagrado. O que nós temos hoje, na verdade, é uma distorção, ou um uso, enfim, da teoria da escolha racional, da oportunidade, que acaba concentrando a atenção na microcriminalidade, essa de rua, que ressignifica a segurança como questão privada, e de repente o drogado do sinal, a prostituta, o mendigo, são os culpados pela minha insegurança. São os culpados pelos crimes que eu já sofri, que minha família já sofreu, porque eu tenho que fechar o vidro e assim por diante. E aí o culminar disso, claro, são movimentos extremamente conservadores, que visam relegitimar as políticas de extermínio por parte do Estado. Houve um movimento Basta no Rio de Janeiro em 2004. Volta e meia a gente tem alguns movimentos de alguns bairros também aqui em Curitiba, que acabam se organizando e acaba acontecendo coisas como a proibição de entrada de determinadas pessoas em shopping centers. E a gente começa a perceber que são cada vez mais
muros, cada vez mais cercas, quando justamente a diretriz deveria ser a contrária, né? Deveria ser a construção de espaços de diálogo, de alteridade, de percepção de que o outro não é um inimigo a priori, e assim por diante. Enfim, me parece que eu não vou responder se é ou não é possível o estabelecimento de políticas de prevenção que não caiam na vala comum da militarização e da privatização e do individualismo. Mas se houver essa possibilidade, certamente elas se basearão nessas duas premissas, né? Espaço público e fortalecimento de laços comunitários. A gente vive certamente uma crise muito grave hoje, né, em relação ao sistema carcerário, em relação a tudo que diz respeito a isso, disso que nós estamos falando, mas eu não tenho muitas dúvidas e arriscaria dizer que essa crise que nós vivemos hoje é, acima de tudo, uma crise na repartição de responsabilidades. Na verdade, a gente escuta falar muito do sistema penitenciário, né, a professora Priscila, o Carl Garcia, né, toda hora, reuniões aqui, reuniões lá, e nós percebemos que, pela Defensoria Pública, que há uma dificuldade do Poder Judiciário, especialmente, em assumir a sua enorme parcela de responsabilidade pelos problemas que nós enfrentamos no sistema penitenciário e de segurança pública hoje. Não adianta apenas que o dedo fique exclusivamente apontado para o Poder Executivo, né? Na verdade, o relaxamento deve ser o relaxamento da prisão ilegal, ele é imediato, e quem relaxa é o Poder Judiciário, né? Eu tenho falado isso sempre que tem oportunidade, e é algo a ser enfatizado, porque quanto mais nós acreditamos nessa linha de incentivo ao medo, mais medo nós teremos, e mais ainda, né, mais insegurança de todos os pontos de vista nós teremos, porque certamente o sistema penal como nós temos hoje, ele é criminógeno no sentido de que ele contribui, né, na perpetuação da própria violência. Tudo isso porque enfim, isso que eu estou falando, né, quase metade dos presos são cautelares, né, e eu estou falando isso porque anteontem, eu recebi no clipe lá do e-mail uma entrevista de um magistrado dizendo que o judiciário não está cumprindo seu papel porque parece que solta todo mundo. No mesmo dia que saiu a divulgação de que 44% dos presos no Brasil são sem sentença. Quem que deixa preso, afinal de contas, né? Ora bolas. De todo modo, o que é importante perceber, enfim, para uma guisa de conclusão, é que essa demanda, esse desejo de segurança é um desejo perigoso, porque ele é um desejo impossível de ser satisfeito. Então nós temos que abrir mão dessa obsessão. E nós temos que perceber que nós temos uma qualidade de vida muito maior se nós abrirmos mão conscientemente do medo. Isso não significa tomar atitudes imprudentes e sair com os lugares também, né, de madrugada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas sim que você reveja, que nós consigamos rever a nossa, a nossa rotina, sem que a gente faça desse desejo uma ameaça à própria democracia, né, aos nossos próprios direitos, porque é isso que acontece quando nós legitimamos as medidas de extermínio, enfim, por trás disso tudo. Então eu queria concluir, acho que eu estou bem no... Quanto tempo eu tenho aqui? Tem 3 minutos. Pode falar. Então, eu quero concluir, enfim, acho que as principais ideias seriam essas, para debater, para colocar para a relatora, lendo um trecho. Tem mais 10 minutos? Tem 26 minutos. Não, você também. Tá. Bom, mas... Eu ia concluir lendo um trecho do texto do Mia Couto, que chama Murar o Medo, né? Um texto conhecido, em que ele coloca: para fabricar armas é preciso fabricar inimigos. Os inimigos vêm antes das armas. Para produzir inimigos é imperioso sustentar fantasmas, né? Então, os fantasmas vêm antes dos inimigos. E depois ele diz: todos sabemos que esse outro caminho, que o caminho tem que ser outro, e que esse outro caminho poderia começar, por exemplo, pelo desejo de conhecermos melhor esses que de um e de outro lado aprendemos a chamar de eles. Fecha aspas. Ou seja, o único caminho possível, inclusive para ter mais segurança, é o caminho da alteridade, é o caminho da construção de espaços de mediação. Então, é por isso também que eu acredito, né, recentemente tendo defendido a tese orientado pelo professor Jacinto Coutinho sobre práticas restaurativas, essas suas possibilidades e impossibilidades, também acredito que seja possível acreditar em espaços de mediação penal e justiça restaurativa como forma de incremento de combate, ou melhor dizendo, a percepção subjetiva de insegurança. Em muitos lugares em que esse tipo de prática dá certo, por exemplo, quem inicia esse tipo de prática de mediação são os próprios agentes policiais.
né, muito diferente de chegar, vamos dizer, combatendo, a própria polícia tem o seu papel ressignificado, a sua importância ressignificada como articuladores de uma coesão minimamente possível naquele local. Isso tem acontecido em vários países e não é simplesmente um sonho ou uma ilusão. Tudo passa pela ideia de que, colocando um nome, um rosto, um passado, um espaço de linguagem ali, né, ou seja, um espaço de alteridade, você consegue chegar onde a gente quer chegar, que é uma sociedade mais tranquila, né, sem violência e muito menos sem que a violência venha prioritariamente do próprio Estado. Eu nunca esqueço que o texto do livro do Tropa de Elite 2 que mais me causou, enfim, impressão, assim, que eu nunca foi que me ficou na memória, porque o livro do Tropa de Elite 2 ele é composto de várias crônicas, né? Não é só o que foi pro filme. E tem uma, especificamente, que o sujeito do Bob tá paisana e acaba matando um sujeito no ônibus, que anuncia a voz de assalto. E no final do texto, não sei se quem escreveu exatamente, mas ele diz que ele não dormiu aquele dia, que foi a primeira vez que ele matou alguém. É claro que ele já tinha matado muita gente, né? Afinal de contas, ele com uniforme, a pessoa Priscila, né? Melhor que ninguém pode falar dessa ocultamento da identidade, a coisa fica muito mais fácil. Mas como a própria roupa, como ser humano, aquela era para ele a primeira vez que ele matou alguém. Isso gerou nele sentimentos de culpa ou de responsabilização, mesmo que não seja culpa, né? Mas de responsabilidade por o que foi feito. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de que a caneta dos juízes pese mais na sua consciência. Nós precisamos que os espaços de mediação, de segurança, de policiamento também haja mais, metaforicamente, pessoas apaisando do que uniformes covardes. É isso. Muito bem, eu queria, antes de prosseguir, destacar aqui a presença muito assim, simpática e honrosa dos professores Jacinto, Coutinho, professor Cal Garcia, professora Mariel. Em nome deles eu saúdo todos os demais professores presentes, né? E hoje de manhã nós tivemos um painel interessantíssimo de processo penal. Um dos palestrantes foi o professor Jacinto, também esteve lá o Flávio Cruz, que foi o único juiz, interessante, de direito, juiz federal, convidado pela OAB para uma conferência de advogados, e também o professor Auri Lopes, tá, do Rio Grande do Sul. E essa conferência agora do professor André Giamberardino se insere exatamente na linha de preocupação da criminologia crítica, como desenvolvida, né, pelo Sandro Barata, pelo Pavarini, enfim, pelos modernos teóricos da criminologia crítica, né? E destacando esse aspecto, que esse é um pensamento que vem diretamente de Barata, né? Quer dizer, foi a grande contribuição dele a pensar esse tema, né? O que nós estamos pensando? Estamos pensando no direito à segurança como um direito privado à segurança, que leva a isso que falou o André, quer dizer, a uma proteção militar da residência, né? A construção de casamatas verdadeiras, fortes, né? Fortificadas, né? Com o grande problema da polícia privada, né? Quer dizer, da segurança privada, né? Que efetivamente não tem controle. Hoje a segurança privada é muito mais significativa que a segurança pública, em termos assim, de existência, de quantificação numérica, né? Ou a grande questão, é isso que ele colocou, grande questão, eu achei notável isso, né? Porque retoma essa discussão, quer dizer, a segurança dos direitos, quer dizer, a ideia fundamental do Sandro Barata é exatamente essa, que nós não podemos pensar a segurança senão com a segurança de todas as pessoas, de todos os cidadãos. Não é possível a segurança de algumas pessoas, de algumas elites, e das elites de poder econômico e político, e o resto da população fica fora disso. Não é? E aí é que entra a segurança dos direitos, quer dizer, esses direitos que ele falou, o direito à educação, à moradia, à remuneração digna, enfim, a um trabalho estimulante,
enfim, a saúde, em saúde, né? Se realizado isso, você reduz verticalmente a desigualdade, e o grande problema da sociedade que nós vivemos é essa desigualdade social, né? Esse é o grande problema. A insegurança social vem dessa desigualdade social. Mas eu não vou fazer outra conferência, evidentemente, né? Mas eu não pude resistir a fazer esse tipo de observações a propósito das colocações muito precisas do André Jabardino. Quero parabenizar o André e dizer para todos que eu me sinto muito feliz, né? Porque, de certa forma, eu sou uma espécie de mentor intelectual do André desde os tempos da academia, né? E verifico com grande alegria, quer dizer, o enorme progresso desse jovem, né? Que nessa idade, enfim, especialização, mestrado, doutorado, professor de várias universidades, né? E é hoje um grande defensor público. Aliás, você é assessor, é o subdefensor público geral, é isso? É o subdefensor público geral do Paraná. Não, muito bem. Nós vamos, então, depois encaminhar as perguntas, e eu tenho agora a imensa satisfação de passar a palavra aqui, ao professor Dr. Máximo Sosso. Eu ouvia falar do professor Máximo Sosso. Os meus amigos que iam para a Argentina ou participavam em congressos, traziam as referências mais elogiosas do professor Máximo Sosso. E eu não o conhecia. Assim, era o Maurício, assim, o Jackson, assim, o Bosa, o Fábio Bosa, que está aí presente também. Por que não vem tomar assento aí? Por isso que eu também não falei no teu nome, porque você fica escondido, né? Então, e aí, quando se tratava de convidar um palestrante estrangeiro para esta conferência estadual, eu imediatamente me lembrei do nome do professor Máximo Sosso. Aí reproduzi as opiniões, né, que, enfim, eu tinha ouvido a respeito dele, e também os advogados do Pará não conheciam, ser um ou outro, e o trouxemos para cá. Não podemos mais deixar de conhecer este que é hoje considerado um dos maiores criminólogos da atualidade do mundo, do planeta. Pois é, esse jovem aí. Esse é o Máximo Sosso. Foi assim, essa é a ficha que me passaram dele, né? Vamos trazê-lo para cá. Vejam, o professor Máximo Sosso é advogado, quer dizer, graduado na Universidade Nacional del Litoral, doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires, Argentina. Quer dizer, ele é formado em Direito e também em Ciências Sociais. Quer dizer, não é apenas um advogado que está fazendo criminologia, e não é também só um sociólogo que está fazendo criminologia. Não é possível fazer criminologia se você abstrai o direito. E não é possível você fazer criminologia se você abstrai a sociologia, porque, afinal de contas, a criminologia não é senão, na expressão, quer dizer, sempre precisa do baratas, não, a sociologia do direito penal, né, do sistema de justiça criminal. É professor e coordenador do mestrado em criminologia da Universidade Nacional del Litoral, professor titular de criminologia, de sociologia e criminologia dessa universidade. Isso aqui, então, é uma correção. Foi professor visitante na Universidade de Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu suponho, então, naquele mestrado do Nilo Batista, em que participava o Sandro Barata, Lolita, Rosa del Olmo, eu também participei, o Jacinto participou desse mestrado? Não, mas eu fui professor desse mestrado, que essa foi uma falha, né, que deveria estar. Mas aí participavam criminólogos e penalistas do mundo todo, quer dizer, criminólogos do mundo todo. Eu acho que esse mestrado de criminologia da Cândido Mendes foi o melhor mestrado de criminologia do Brasil em todos os tempos. Nunca existiu nada igual, né? E aí está aqui o professor Máximo Sosso, foi professor dela. E também foi professor na Universidade de Barcelona. E pesquisador visitante na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, no Equador, e da Universidade del Estudi,
de Bologna, Itália, que é a mais antiga universidade do mundo, né? É a Universidade do Pavarini, pelo menos eles, isso é o que corre, né? Como sendo a mais antiga universidade do mundo, a universidade, essa degli studi de Bologna. Né? É sim, exatamente. Então é preciso render a homenagem de vida, né? E, não é, o Barata estava ligado à Universidade de Bolonha, o Pavarini está ligado à Universidade de Bolonha, também o Melossi está ligado. E o professor, enfim, Máximo Sosso, também foi professor da Universidade de Toronto, Canadá, é autor de várias obras jurídicas e criminológicas, publicou, está publicando, vai aparecer na próxima semana, o seu livro em português, quer dizer, Viagens Culturais e Questão Criminal, publicado pela Revan. Eu suponho que por trás disso aqui está o Nilo Batista. Não? A segunda Mariel já saiu. A segunda Mariel já saiu. Né? Então, por favor. E já está sendo vendido aqui? Não? Mas como é que você me passa uma informação tão desatualizada assim, né? Em seu próprio prejuízo. Assim já passaram. Em seu próprio prejuízo, né? Como vocês veem que ele não está interessado em vender o livro, né? Ele apenas comunicar, mas o livro está aí e é publicado pela Revan. Né? E esse é o professor Máximo Sosso. O Maurício, o Maurício Stegman Dieter, que é hoje professor de criminologia, o único professor de criminologia da USP, aluno da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, foi nosso aluno, do Jacinto meu, se encantou pelo direito penal e abandonar a Faculdade de Direito porque achou aquilo uma chatice, aí começou a estudar direito penal, e mudou a sua configuração do direito, e ele se apaixonou por isso, o melhor aluno, um dos melhores alunos da turma, e aí fez especialização no Instituto, fez o mestrado, fez o doutorado na Federal, está fazendo um pós-doutorado agora também com o Nilo Batista no Rio de Janeiro, e eu fui o orientador dele nessas fases anteriores, agora é o Nilo no pós-doutorado, e enfim... E passou em primeiro lugar para professor da USP, quer dizer, vencendo candidatos poderosos do Brasil inteiro. Quer dizer, esse é da Escola de Criminologia do Paraná. Isso é muito importante, é uma grande satisfação para nós, né? Então ele, a cada vez ele se refere, por isso que eu falei do Maurício, a cada vez ele se refere ao professor Máximo Sosso, ele tem, sabe, quase que... Ele explode em adjetivos, né? Dizendo que efetivamente é o grande criminólogo da América Latina, enfim, e é para essa grande figura que nós trouxemos e para quem agora eu tenho a enorme satisfação de passar a palavra. Muito obrigado. Bueno, boa tarde. Estas son mis últimas palabras en portugués, porque mi portuñol además es muy malo, con lo cual no ganaríamos nada, ¿no? Y bueno, es difícil empezar a hablar luego de esta presentación tan elogiosa, que vuelve seguramente lo que voy a decir intrascendente, digamos, con respecto a todos los elogios. Muchas gracias, profesor Juárez Cirino, por la invitación primero y bueno, por los elogios también. Gracias a la Orden dos Abogados de Brasil por la invitación. Es mi primera vez aquí en Curitiba, en Paraná, o sea que es un gusto poder estar aquí para compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema de la reforma policial en América Latina. Cuando charlábamos con el profesor Juárez Cirino acerca de la temática general de la conferencia, dentro de los temas que yo vengo investigando, dado que el título general de la conferencia es las reformas que Brasil precisa, me parecía que este tema es un tema que de algún modo cuadraba bien con el tópico general de la conferencia y por eso se lo propuse. Pero además porque en general los juristas de derecho penal, pero también los criminólogos formados en las escuelas de derecho, muchas veces han descuidado la cuestión policial en América Latina. Es una cuestión marginal en los intereses principales de los juristas de derecho penal y también de los criminólogos formados en las facultades de derecho, y yo creo que eso debe revertirse, ¿no? Porque las policías no solamente plantean toda una serie de interrogantes cruciales con respecto a la realización del ideal de un Estado de Derecho en nuestros países, tal como se ha venido construyendo ese ideal desde el siglo XVIII y XIX en adelante, y eso ya, digámoslo así, debería convertir el tema policial, la cuestión policial, en un objeto de conocimiento urgente, ¿no?
indispensable, necesario, sino que además cumple un lugar crucial en el funcionamiento de la justicia penal. Digamos, las instituciones policiales en todos nuestros países cumplen un rol extraordinariamente trascendental en el funcionamiento de la justicia penal. El ámbito por excelencia en el cual quienes se han formado en el campo del derecho piensan y actúan, ¿no? Piensan y actúan sobre la justicia penal, pero por allí olvidan que hay una especie de boca de entrada a la justicia penal, que son las organizaciones y las prácticas policiales, y por tanto es indispensable concentrarnos en entender cómo funcionan y en promover cambios al interior de esas instituciones estatales. Esto sigue siendo así a pesar de todas las reformas que han atravesado, las reformas procesales y organizativas que han atravesado la justicia penal en América Latina en los últimos 25 años, ¿no? El famoso tránsito del modelo inquisitivo al modelo acusatorio. Ese tránsito siempre de algún modo pendiente de realización nos muestra también que la policía sigue cumpliendo un rol muy importante en la puesta en marcha de las investigaciones penales y en el gobierno de qué cosas se investigan y qué cosas no, en la producción de pruebas y por tanto en qué cosas son las que el Ministerio Público Fiscal, como director de la investigación penal, termina realmente llevando al interior de la justicia penal. Por tanto, me parece que hablar sobre la cuestión de la reforma policial es crucial, tanto para quienes nos formamos en las facultades de Derecho, para quienes enseñamos en las facultades de Derecho, y hay que traer de algún modo ese tipo de tema al centro de nuestro debate. En segundo lugar, digamos, hablar sobre la reforma policial en América Latina es extraordinariamente complejo, ¿no? Y aquí hay que hacer una especie de nota sobre el problema de la comparación en general. La comparación es muy importante y al mismo tiempo es muy difícil, ¿no? América Latina como entidad, solemos pensarla como una entidad desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista sociológico, evidentemente nos presenta realidades muy diferentes entre sí. Y la mirada comparativa atravesando los países de América Latina es una tarea que en gran medida los criminólogos críticos, los sociólogos del derecho penal, recién estamos empezando a elaborar adecuadamente. O sea, diría yo que en los últimos 15 años se han producido avances sustantivos, pero es una gran tarea extraordinariamente compleja que es preciso solidificar en el futuro inmediato, ¿no? Pensemos en cosas muy evidentes. Dentro de América Latina tenemos países federales y países unitarios, ¿no? Países como Venezuela, Brasil o Argentina, que al ser países federales tienen multiplicidad de instituciones policiales, ¿no? La policía militar y la policía civil en cada uno de los 27 estados en Brasil, la policía federal, la policía rodoviaria, ¿no? En la Argentina pasa algo parecido, en Venezuela aún es más complejo por una cantidad enorme de policías municipales. Frente a eso tenemos países en los cuales, de carácter unitario, en los cuales hay una sola policía que abarca todos los asuntos vinculados a el trabajo policial en todo el territorio. Es lo que sucede en Ecuador, en Bolivia o en Uruguay, países más pequeños, pero en los cuales hay un solo cuerpo policial. Eso ya plantea una serie de interrogantes para los procesos de reforma muy distintos entre sí. No es lo mismo reformar la Policía Nacional en Ecuador que reformar las 27 policías civiles y militares en Brasil. Como proceso político implicaría unas alianzas y unos acuerdos políticos radicalmente distintos. Una depende de un solo gobierno, otra depende de 27 gobiernos con 27 alianzas políticas distintas. Eso ya introduce toda una serie de peculiaridades. Por tanto, la mirada comparativa sobre los procesos de reforma policial en América Latina tiene que asumir el carácter radicado de las instituciones policiales, de sus formas de organización, de sus culturas y de sus prácticas. Cuando digo el carácter radicado, estoy tratando de decir que cada una de las instituciones policiales de algún modo es fruto de unos contextos pasados y presentes. Es el producto de una combinación entre el pasado y el presente que en cierta medida es única en cada contexto. Por eso, una mirada comparativa sobre los procesos de reforma policial en América Latina no puede no ser cautelosa, no puede no ser cuidadosa a la hora de construir generalizaciones. Tiene que tratar de avanzar de algún modo a paso lento para lograr ir fortaleciendo las generalizaciones que podamos construir. Yo aquí voy a presentar hoy, tenemos 30 minutos nada más, voy a presentar una serie de ideas que creo que
se sostienen bastante bien en este ejercicio de generalización sobre América Latina y sobre todo se sostienen mejor para determinados casos nacionales, que son los que voy a tratar de utilizar como ejemplos, ¿no? Pero cada una de estas ideas requiere, por supuesto, ulterior trabajo sobre cada uno de los contextos nacionales, sobre todo cuando, por ejemplo, como estamos en Brasil, estamos frente a un contexto que ofrece tanta complejidad en torno a la cuestión policial, ¿no? Un primer ejercicio de contextualización, ¿no? El problema de la reforma policial, el problema del cambio de las instituciones policiales se coloca en América Latina fundamentalmente en torno a los años 1990. Andrea en su exposición había hecho algunas referencias que pueden ser útiles porque de algún modo son parecidas a las que yo había pensado para generar este ejercicio de contextualización. Los años 1990 en general en América Latina son los años en los cuales se instala la cuestión del delito común en el centro de la agenda pública y política. Los actores públicos y políticos discuten constantemente en torno a qué hacer, a qué está pasando con el delito común, por qué está pasando lo que está pasando y qué hacer. Digo delito común porque es muy importante y a veces parece un ejercicio un poco un ejercicio de exceso de clarificación, pero es importante siempre no olvidar, sobre todo para quienes provenimos de una tradición de pensamiento crítico, que cuando hablamos de delito muchas veces en la agenda pública y política estamos hablando de cierto tipo de delitos, ¿no? Que por lo general no están vinculados al delito de los al delito de los poderosos, al delito de los sujetos poderosos económica y socialmente, que es una realidad que constantemente ha acompañado nuestras sociedades, nuestras economías, nuestras políticas y que cumple un rol medular en la estructuración de nuestra vida cotidiana, digamos. No es que es un fenómeno aislado, minoritario, marginal. Entonces, cuando decimos que en los años 1990 se produce la instalación de la cuestión del delito, tenemos que agregar del delito común, de ese conjunto de delitos contra la propiedad y contra las personas, de ese conjunto de delitos relacionados con las drogas ilegales, que integran la materia prima de los diálogos en la vida cotidiana de las personas cuando se habla del delito, porque integra la materia prima del discurso acerca del delito de las élites políticas y culturales, de quienes tienen acceso a los medios de comunicación masiva, de quienes producen discurso desde posiciones estatales. Un delito que es el delito que frecuentemente las instituciones policiales y judiciales trabajan. En 1965, un sociólogo norteamericano que se llamaba David Sudnow publicó un pequeño artículo que se llama El delito normal. Siempre me gustó ese artículo por varias razones. Por una razón teórica, que es que jugaba con la vieja idea de la normalidad del delito de Emile Durkheim, pero fundamentalmente su uso no tiene nada que ver con el de Durkheim. Sudnow dice, el delito normal es el delito, es un artículo que en realidad lo que hace es mostrar un estudio empírico sobre cómo funciona una fiscalía, ¿no? Una oficina del Ministerio Público Fiscal. Es un trabajo empírico sobre cómo funciona, cómo se toman decisiones, cómo se elige perseguir un delito y no perseguir otro. En ese estudio él dice, hay toda una serie de prácticas delictivas que son las que frecuentemente ese tipo de oficina suele procesar. Está rutinizado lingüística y procedimentalmente trabajar con ese tipo de delitos. Son los delitos fáciles de algún modo de abordar y por tanto son los delitos que frecuentemente los funcionarios de esa oficina eligen investigar y perseguir, ¿no? De algún modo, cuando hablamos del delito común, estamos hablando del delito normal, del delito que ha sido normalizado en las rutinas de las instituciones policiales y judiciales y que por tanto ocupa este lugar tan central en el sentido de la palabra delito en general en la vida social contemporánea. La instalación de la cuestión del delito común generó, como decía Andrea antes, un protagonismo nuevo de los políticos profesionales en la construcción de las decisiones y acciones en este campo. Frente a un pasado en que el experto, el jurista de derecho penal, el jurista de derecho procesal penal, en mucha menor medida el criminólogo en América Latina, que era un personaje bastante marginal, y el operador, el juez penal, el fiscal, cumplían un rol muy importante en la construcción de argumentos para tomar decisiones y generar acciones, tanto en los contextos dictatoriales de América Latina como en los contextos democráticos. Hay un elemento ahí en común. Se produce a partir de los años 1990 en América Latina, en distintos momentos en esa década en distintos países, un fuerte proceso de politización.
que implica una mayor fuerza del brazo político del Estado en la construcción de la toma de decisiones y en la generación de acciones en las estrategias de control del delito, que estuvo acompañado y marcado por lo que se podría denominar la electoralización del delito y el control del delito, que no es exactamente lo mismo que la politización. El hecho de que el delito común se transformó en un tópico fundamental en la construcción de las campañas electorales, en la competencia de los políticos profesionales en las democracias liberales realmente existentes, digámoslo así, en la competencia cotidiana por obtener votos. Hay muchos elementos que se conectan con esta dinámica de la centralización, la centralidad del delito común y y la politización del delito común en nuestras sociedades latinoamericanas. Muy rápidamente las menciono para no ir perdiendo tiempo. Por un lado, las crisis económicas y los devastadores efectos de las reformas neoliberales, el aumento de la desigualdad, el desempleo, la desocupación, produjeron un fuerte nivel de crisis en las posiciones sociales, tanto en las posiciones de los incluidos como en las posiciones de los excluidos, y fundamentalmente en las posiciones de aquellos que estaban en riesgo de caer hacia la exclusión social. En segundo lugar, eso fue una materia prima que logró cristalizarse en el delito común, que pudo cristalizarse en el delito común como preocupación fundamental. En segundo lugar, el aumento del delito común registrado oficialmente. Esto es muy interesante. Andrea dijo algo al respecto, digamos. Muchas veces se piensa que el proceso de politización del delito estuvo vinculado directa e inmediatamente a un proceso de aumento del delito común. Efectivamente. Primero, no sabemos muy bien si ese proceso ocurrió o no, porque las estadísticas oficiales tienen altísimos niveles de problemas en América Latina, no solo la cifra negra, sino también el fuerte problema de su manufacturación. Las instituciones que manufacturan las estadísticas oficiales, en muchísimos casos, las manipulan. Entonces, digamos, es muy difícil confiar en esas estadísticas oficiales y, como decía Andrea también, la historia de las encuestas de victimización en América Latina no nos permite tener un indicador alternativo al de las estadísticas oficiales, sobre todo en el largo periodo. Y además, porque sabemos que en las estadísticas oficiales, el delito común también había aumentado fuertemente en los años 80. Por ejemplo, en Argentina, el delito común en los años 80 aumentó más que en los años 90. Pero fue en los años 90 en que se produjo la politización y no en los años 80. ¿Por qué? Porque hay otros componentes que incidieron en esa politización, además de las reformas neoliberales y sus efectos desastrosos, el cambio significativo en el rol de los medios de comunicación en la producción de información sobre el delito común, acompañando el proceso de privatización y mercantilización de los medios de comunicación. Es un proceso extraordinariamente significativo. Cuando a fines de los años 80 en la Argentina ninguna televisión era privada. Todas las televisiones eran públicas. No había ningún canal de televisión privado. Hoy tenemos 200 canales aproximadamente de televisión privados entre televisión abierta y televisión de cable. Este proceso brutal de mercantilización de los medios de comunicación produjo un nuevo estilo de producción de información sobre el delito como un objeto sobre el cual hay que informar porque el televidente desea ser informado y además ser informado de una determinada manera, con una estructura sensacionalista, enfatizando siempre los mismos tipos de delitos, protagonizados por los mismos tipos de actores, con los mismos tipos de víctimas. Y que además se combina con un proceso extraordinariamente interesante, que es el de la mediatización de la política. O sea, la política contemporánea, en las democracias liberales realmente existentes, no se juega en un ágora, en un espacio público ideal del diálogo y la deliberación, ese ágora que podría haber soñado Jürgen Habermas, sino que se juega fundamentalmente en el terreno de los medios de comunicación. Los políticos le hablan a sus electores a través de los medios de comunicación y, por tanto, ajustarse al formato de los medios de comunicación se vuelve un imperativo de la política. Un cuarto elemento muy importante y que no debe ser descuidado es obviamente el ascenso en la región de las alianzas políticas de la nueva derecha, esa mezcla inestable entre neoconservadurismo y neoliberalismo que en gran medida hizo posible el nacimiento de un discurso político acerca de ser duro con el delito. Algo que en muchos de nuestros países fue indecible durante algunos años. Durante algunos años, en el inicio de la transición a la democracia, era muy difícil decir que había que ser duro con el delito, porque eso implicaba, evidentemente, rememorar los abusos y los excesos de las dictaduras militares. Entonces, la política profesional no podía construir ese argumento de un modo fácil. Hasta la irrupción de la nueva derecha
eso no fue posible. Fue la irrupción de la nueva derecha la que hizo posible que alianzas políticas específicas lancen al debate público y político la idea de que, uno, el delito común está aumentando, dos, para enfrentar el delito común tenemos que endurecer la política de control del delito. Y por último, el nacimiento de movilizaciones sociales en el nombre de las víctimas del delito común. O sea, ese nuevo sujeto colectivo que ha emergido en nuestros países en los últimos 25 años, que es un sujeto colectivo que reclama cosas frente a las autoridades estatales en el nombre de haber sido víctima, ¿no? Y apelando a la idea de que todos podemos ser víctimas, ¿no? Esa nueva representatividad que se construye por la experiencia del dolor o del sufrimiento frente a un hecho delictivo y que genera un importante impacto público y político. Ahora, esta crisis de la inseguridad frente al delito, como fue denominada en los años 90, se conecta con una crisis policial. Y voy avanzando un poco más rápido porque Juárez Cirino está mirando el cronómetro. Sin ninguna preocupación represiva. No, pero por las dudas. Digamos, es un proceso muy interesante como la crisis de la inseguridad frente al delito, construida a partir de estos procesos y con estas características que acabo de describir, durante los años 90 en América Latina, sobre todo en algunos contextos nacionales, empieza a traducirse como crisis policial, o sea, como una crisis de las instituciones policiales. Hay al menos 5 mensajes que integran la idea de que las policías están en crisis. El primer mensaje es: las policías están en crisis porque son inefectivas, es decir, no hacen lo que deberían hacer. No controlan el delito. ¿Cómo sabemos que no controlan el delito? Porque el delito común ha venido aumentando. Ese tópico fundamental de la idea de una crisis de la inseguridad frente al delito es un acta de fracaso de las prácticas policiales. Segundo elemento fundamental: las policías son estructuralmente corruptas, están involucradas fuertemente en mecanismos de corrupción, tanto interna como externa. Interna, usando recursos públicos de un modo no adecuado. Tenemos muchísimos ejemplos para poder pensar al respecto. Y externa, y mucho más preocupantemente, participando activamente de mercados ilegales. La policía protege y participa en mercados ilegales, es decir, en lugar de reducir el delito, lo produce. Tercer componente: la policía produce un extraordinario nivel de uso de la fuerza, generando abusos típicos en el uso de la fuerza de un pasado dictatorial. Produce unos niveles de muertos y de heridos utilizando armas de fuego que son extraordinarios y que son incluso superiores a los que se podían observar en el pasado dictatorial. Cuarto, una ausencia absoluta de accountability, esta expresión en inglés que es tan difícil de traducir. La policía no rinde cuentas a nadie. Cuando digo a nadie, no rinde cuentas a los ciudadanos, pero tampoco rinde cuenta a las autoridades políticas electas popularmente. La policía es una institución autónoma, que está separada del juego de la democracia liberal realmente existente. Quinto mensaje: hay un altísimo nivel de desconfianza pública de los ciudadanos frente a la policía. ¿Cómo se manifiesta eso? En el nacimiento de las encuestas de victimización en América Latina en los años 90, las encuestas de victimización muestran el altísimo nivel de no denuncia, ¿no? 6 de cada 10 experiencias de victimización no se denuncian. 7 de cada 10 experiencias de victimización no se denuncian. Este es un indicador fuertísimo de desconfianza pública. Estos mensajes, esos 5 mensajes que integran la idea de que la crisis de la inseguridad frente al delito es una crisis policial, no necesariamente fueron producidos por las mismas voces en el debate público y político. Por ejemplo, el mensaje acerca de la violencia policial fue patrimonio de, uno, el movimiento por los derechos humanos, ese movimiento construido en América Latina en torno a los pasados dictatoriales, que encontró en la lucha contra la violencia policial un tópico nuevo en el proceso de transición a la democracia, por un cierto sector del mundo académico, los primeros investigadores que trabajaron en América Latina sobre policía desde el punto de vista de las ciencias sociales, que hicieron investigación empírica sobre la policía, fundamentalmente lo hicieron en torno al tópico de la violencia policial. Y de ciertos partidos políticos de la izquierda o ciertos sectores de los partidos políticos de centro-izquierda, y por último organizaciones de las víctimas de la violencia policial. En la Argentina en particular esa experiencia fue muy fuerte. Argentina tiene desde fines de los años 80 organizaciones sociales dedicadas a luchar contra la violencia policial, compuestas por víctimas de la violencia policial, como la Coordinadora contra la Represión Policial. En cambio, el mensaje de la inefectividad de la policía, la idea de que la policía está en crisis porque no es efectiva en controlar el delito,
e incluso el mensaje de que la policía está en crisis porque no rinde cuentas, era una noción, era una idea, era un mensaje que podía ser promovido por otros actores. No solamente por los que acabo de decir, que tal vez también los compartían, pero fue un mensaje que fue promovido también por actores políticos de la derecha y del centro derecha. O sea, por actores políticos preocupados por, digámoslo así, el costado neoliberal de la discusión acerca de la institución policial, ¿no? La vocación por hacer las policías efectivas es un buen mensaje para el credo neoliberal. La vocación porque la policía rinda cuentas es un buen mensaje para el credo neoliberal, no para el credo neoconservador. Ahí hay una discusión muy interesante para dar, que es que muchas veces usamos la palabra neoliberalismo en términos muy generales y no podemos distinguir que en las alianzas políticas de la nueva derecha había componentes neoliberales, pero también componentes neoconservadores. Y un tercer y último elemento que para mí es crucial en la producción de la crisis policial es el rol de los escándalos públicos. O sea, todos los procesos de reforma policial nacieron de escándalos públicos. Aquellos que se presentaron como reformas policiales, que tuvieron una dinámica que pretendía ser estructural, nacieron de fuertísimos escándalos de violencia y de corrupción policial. Vamos a ver 2 ejemplos más adelante, paso más rápido, así no nos detenemos demasiado en eso. Un ejemplo en Argentina, un ejemplo en Venezuela. Pero el escándalo es el puntapié inicial para que la democracia liberal realmente existente produzca la decisión de generar reformas policiales. Todos los otros elementos que caracterizan la crisis de las policías no bastan, necesitan el escándalo. Una idea muy importante es que la noción de que existe una crisis de las policías no es construida por los propios policías. Esto parece una cosa obvia para todos nosotros, pero no sería obvia en todos los contextos culturales. En muchos contextos culturales, las voces que en primer lugar destacaron que los modos tradicionales de actuar y de pensar de las policías estaban en crisis, fueron construidas por los propios policías. En América Latina esto fue exactamente a la inversa. La noción de que las policías están en crisis viene de afuera de las instituciones policiales y solo una porción muy minoritaria de actores policiales comparten ese diagnóstico. Esto va a generar una tensión constitutiva en torno al problema de la reforma policial en América Latina, que es que la reforma policial siempre viene de afuera. Viene del mundo de los académicos, viene del mundo de los políticos, viene del mundo de los operadores de la justicia penal, pero nunca se soporta en un entramado policial. Esto es tanto para la cúpula policial, es válido para las cúpulas policiales, como para la tropa policial, esa cosa tan importante que existe en nuestras policías y que no debe ser nunca perdida de vista. La policía no es necesariamente algo uniforme, es también una policía, también una institución atravesada por diferencias extraordinariamente importantes. Una respuesta muy fuerte frente a la crisis policial en los diversos casos nacionales fue y es la reafirmación de las tradicionales formas de ser y hacer policía. O sea, la idea de que frente a la crisis de los modos tradicionales de pensar y de actuar al interior de las instituciones policiales, el remedio es hacer más de lo mismo. La palabra más es muy importante. La idea de que no se tiene resultado porque no se hizo lo suficiente. Por eso hay que hacer más. Un lenguaje del déficit, ¿no? Y esto está fuertemente ligado, evidentemente, con el legado autoritario. En el caso de los países de la región de reciente transición a la democracia, como Bolivia, Argentina, Uruguay o Brasil, las policías no experimentaron en el primer momento de la transición a la democracia, ese momento que Andrea también mencionaba aquí en Brasil a fines de los 80, el momento de la Constitución, no experimentaron grandes procesos de reforma. A lo sumo, en algunos países lo que se hizo fue cambiar la ubicación de la dependencia política de las policías del Ministerio de Defensa a un Ministerio del Interior o a un Ministerio de Gobierno o a un Ministerio de Justicia. Tal vez el ejemplo disonante ahí es en la Argentina una legislación del año 1988, en pleno momento de la transición a la democracia, que prohibió a las Fuerzas Armadas intervenir en temas de seguridad frente al delito. Una prohibición que desde ese mismo momento ha estado siempre sometida a ataques por las fuerzas conservadoras y que sigue siendo claramente una prohibición muy importante. Esta respuesta de reafirmación del pasado, una respuesta nostálgica, podríamos decirlo de algún modo, fue una respuesta muy fuerte por parte de los propios actores policiales, pero también fue muy fuerte por ciertos segmentos del espectro político. Yo aquí distinguiría la proclamación ad alta voce y la proclamación sotto voce. Ad alta voce fue la proclamación de los sectores de la derecha y del centro derecha, que frente a la crisis de la policía respondieron: necesitamos más de lo mismo.
pero también una respuesta sottovoce de los partidos políticos del centro y del centro-izquierda, que si bien no lo proclamaban públicamente, en la práctica, en las decisiones y acciones que tomaban, lo que hacían era legitimar que se hiciera, lo que hacían y lo que hacen, perdón, es legitimar que se siga haciendo exactamente lo mismo que se hacía antes. Esta respuesta implicaba diferentes cosas. Voy un poco lento y me las voy a saltear, pero quiero decir, hay como una especie de modo tradicional de ser y hacer policía en América Latina, que implica una relación con la política, que implica un estilo de organización policial y que implica unas prácticas policiales, muy velozmente. ¿Qué quiere decir esto? En la relación con la política, la delegación y la autonomía. Las autoridades electas popularmente delegan en las policías, en sus cúpulas, la toma de decisiones acerca de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con respecto a quién. Esa autonomía implica altísimos niveles de discrecionalidad. El pacto entre política y cúpula policial implica que la cúpula policial le devuelve, a cambio de la delegación y la autonomía, a la política, fundamentalmente un elemento crucial, que en argentino se diría no hacer olas, no hacer ondas, no mar, ¿no? O sea, lograr que la policía mantenga el mar tranquilo, regular las actividades delictivas de manera tal de evitar grandes escándalos, producir que los casos más sonados en los medios de comunicación sean investigados y alguien sea inculpado por esos casos. Y un segundo elemento muy importante que forma parte de ese pacto es la retribución de la recaudación en los mercados ilegales para financiamiento de la política. O sea, la idea de que la corrupción policial no existe en nuestros países porque está alejada de la política, existe porque está vinculada a la política, ¿no? En segundo lugar, como decía, una estructura organizativa, y sobre esto se ha escrito mucho, instituciones fuertemente militarizadas, con una jerarquía de carácter feudal, donde existen claramente dos castas, oficiales y suboficiales, dos carreras policiales distintas, que no se tocan, una relación de mando y obediencia extraordinariamente fuerte entre superior e inferior, donde toda la vida profesional, toda la vida laboral del policía pasa por esa relación de mando y obediencia. En cuanto a lo que la policía hace, bueno, es bastante sabido, unas estrategias de patrullamiento al estilo cordón sanitario, ¿no? Patrullar las zonas protegidas de la ciudad donde viven las clases medias y altas y patrullar sus bordes. Intervenir en las zonas desprotegidas de la ciudad, donde viven las clases subalternas, de un modo extraordinariamente violento y a partir de incursiones intermitentes para producir operativos que tienen impacto público. Investigación de delitos en flagrancia o investigación de delitos que tienen un alto nivel de resonancia pública, como los delitos contra la propiedad o contra las personas cuando hay uso de la violencia. Generación de investigaciones solo para las cadenas más bajas de los mercados ilegales, típicamente el microtráfico de drogas ilegales. Un conjunto de prácticas que se asientan y se reproducen además en la generación de corrupción y violencia policial. Esta respuesta tradicional de reafirmación de los modos tradicionales de ser y hacer policía se dio en muchos casos en forma desembosada en determinadas coyunturas políticas y culturales. ¿Qué quiero decir con desembosada? Que es una palabra que probablemente sea muy difícil de traducir al portugués o no. En forma muy clara, muy abierta, muy fácil de leer. Pero en otros casos se dio a través de estrategias más complejas desde el punto de vista de la lógica de la acción política. Una de esas estrategias fue a fines de los años 90 la difusión de la retórica sobre tolerancia cero. La difusión de la retórica sobre tolerancia cero, la imitación del modelo de reforma policial del Estado de New York, de la ciudad de New York en particular, sirvió para muchos de los actores políticos y policiales que alentaban esta respuesta de reafirmación, esta respuesta nostálgica, como una especie de barniz de innovación, como una conexión con lo moderno, ¿no? De allí el peregrinaje de muchos actores políticos en América Latina a la ciudad de Nueva York a fines de los 90 y comienzos de los años 2000 para entrevistarse con Rudolph Giuliani y William Bratton. De ahí la seguidilla de contrataciones que actores políticos han hecho de los teóricos, entre comillas, teóricos del modelo de tolerancia cero, William Bratton o George Kelling, una vez que pasaron al mundo privado y pusieron sus empresas de consultoría, que van desde el Partido de la Revolución Democrática en México, en el DF, a los partidos de la derecha en la Argentina en las elecciones del año 1999. Todos estos personajes fueron contratados efectivamente y contribuyeron a crear retórica. Ahora, también hay que ser claro sobre un punto. Retórica no es realidad. Es una enseñanza que, bueno, en la primera clase de criminología uno tiene claro, ¿no? La retórica no es igual a la realidad.
tolerancia cero no se aplicó en América Latina. Digamos. Decir que tolerancia cero se ha aplicado en América Latina, como por ejemplo lo decía en el prefacio a su edición latinoamericana Loïc Baquant en el libro Las prisiones de la miseria, es verdaderamente no conocer ninguno de esos procesos de cerca. Lo que hubo fue un transporte de una cierta retórica en ciertas coyunturas políticas que le permitió a actores políticos y policiales decir vamos a hacer tolerancia cero. Pero después nadie trató de traducir tolerancia cero en los propios contextos. Por una razón muy obvia, para ser duros con el delito, nuestras policías tienen un gran acervo de herramientas y de tradiciones. No necesitan importar un estilo duro de policing, de actividad policial como el que se había creado en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Y además porque la apelación a tolerancia cero, el modelo de tolerancia cero implicaba también una apelación al managerialismo, una apelación a la eficiencia y la eficacia, que es muy difícil de poner en práctica en las instituciones policiales en América Latina. Ahora, en algunos escenarios nacionales, en determinadas coyunturas políticas y culturales, sobre todo desde el ascenso de alianzas políticas que se consideraron a sí mismas como post-neoliberales, otra cosa es cómo las consideremos nosotros como observadores, pero los procesos que pasaron en Venezuela, en Brasil en cierta medida, en Argentina en cierta medida, en Uruguay en cierta medida, ciertamente en Bolivia y en Ecuador, en muchos contextos fue muy difícil reproducir la respuesta nostálgica o de la reafirmación de los modos tradicionales de pensar y de actuar. Entonces aquí hay como dos grandes opciones y voy tratando de llegar a acercarme hacia lo que quería que sea el centro de mi exposición, por lo menos, pero no sé si lo voy a lograr. Pero un primer elemento muy importante es que una primera respuesta muy importante es el discurso de la modernización o de la profesionalización policial. Intencionalmente en estos casos lo que se hace es evitar la referencia a la noción de reforma, porque se considera que la noción de reforma genera reacciones al interior de las instituciones policiales. Mi ejemplo preferido es Ecuador. Como ustedes saben, en el año 2007, desde el año 2007 en adelante, Ecuador es gobernado por una alianza política muy compleja, pero fundamentalmente una alianza de izquierda, que ha ido perdiendo y cambiando su composición a lo largo del tiempo, también es verdad, en torno al presidente Correa. Y como todos ustedes saben, en el año 2010 la Policía Nacional de Ecuador, o mejor dicho, un segmento de la Policía Nacional de Ecuador, retuvo por casi 10 horas al presidente de la República en un cuartel de policía en lo que fue un tentativo de un golpe de Estado. Todos esperamos, quienes simpatizábamos y habíamos de algún modo apoyado el proceso de Alianza País en Ecuador, que ese intento de golpe de Estado desencadene un proceso de reforma estructural de la Policía Nacional en Ecuador. No fue así. Digamos, lo que pasó fue exactamente lo inverso, ¿no? Digamos, lo que hay en toda esta experiencia del gobierno de Correa en Ecuador es la producción de esta retórica acerca de la modernización y la profesionalización, que implica tratar de instalar algunos cambios normativos mínimos que nunca son radicales, no ponen en jaque los elementos principales del modo tradicional de ser y hacer policía, implica instalar la retórica de la eficacia y la eficiencia, haciendo crecer el impuesto, haciendo crecer fuertemente el presupuesto policial, implica el uso intensivo de la tecnología, algo decía Andrea también, cámaras de seguridad, circuito cerrado de televisión, patrulleros con GPS, central de llamados de emergencia. Se busca mejorar la respuesta a la llamada de emergencia, construir patrullajes más supervisados, pero que hacen lo mismo que hacían antes. O sea, los patrullajes los patrulleros con GPS siguen construyendo un patrullaje rutinario al estilo cordón sanitario. Y eso es extraordinario. Sí. Y es interesantísimo. Lo hacen con GPS, pero siguen haciendo exactamente lo mismo que antes. O sea, patrullan para detectar extraños en las zonas protegidas de la ciudad. Esto quiere decir miembros de las clases subalternas, jóvenes, varones, pobres, miembros de las minorías étnicas, y lograr que no estén más allí. ¿Cómo? A través de la detención sin orden judicial, o inventando la producción de un hecho delictivo, como es el atentado a la autoridad, o produciendo directamente un acto de hostigamiento y de violencia que implica que ese individuo que está fuera de lugar vuelva al lugar a donde corresponde. Hacer eso con GPS no es muy de izquierda, ni es muy progresista. Es hacer lo mismo que se hacía antes, nada más que ahora con un GPS. Este tipo de respuesta implicó además otras cosas más muy importantes, algunas también se tocan con lo que decía Andrea, por ejemplo, la generación del involucramiento de los ciudadanos en las tareas de vigilancia. A mí cuando muchas veces me hablan sobre la participación ciudadana en las políticas de seguridad pública,
con un halo de que la participación ciudadana va a producir una gran renovación democrática. Yo digo, bueno, lo que pasa es que realmente tenemos que discutir qué quiere decir participación ciudadana, porque en América Latina lo que se ha difundido mucho es el Neighborhood Watch. Aquí en América Latina se suele llamar a los países de lengua española plan alerta o alarma comunitaria. Una organización de vecinos para protegerse de los extraños, en contacto directo e inmediato con la policía. Unos carteles con unos ojos que dicen vecinos vigilando, delincuentes abstenerse, ¿no? Eso no produce mucha ciudadanía, ¿no? No produce mucho reconocimiento del otro, produce exactamente lo contrario. Produce la reproducción de la idea de que el otro es un enemigo del cual nos tenemos que defender, y además está bastante comprobado empíricamente que tampoco produce sensación de seguridad, porque el hecho de reiterar esas rutinas cotidianamente, las que implica la vigilancia del propio territorio, produce exactamente lo contrario. Ahora, en este panorama hasta aquí distópico, sin embargo, se han producido iniciativas de reforma que son muy importantes, que era en realidad lo que debía haber sido el centro de mi charla de hoy, y llegó hacia el final, pero por lo menos 2 o 3 elementos al respecto. Hay reformas puntuales de policías producidas en América Latina de las cuales podemos aprender. Pongo ejemplos concretos muy rápidos. La Policía Nacional Boliviana, en el primer gobierno de Evo Morales, dejó de hacer documentos y pasaportes y licencias de conducir. Era una de las grandes fuentes de corrupción al interior de la Policía Nacional. El gobierno de Evo Morales decidió desterrarla. ¿Cómo? Anulando esa facultad. Al mismo tiempo, Bolivia tiene una larga tradición de manifestaciones populares en la vía pública, algo que Brasil ha experimentado mucho recientemente. Uno de los grandes problemas es qué debe hacer la policía frente a las manifestaciones públicas. Por lo menos, hasta donde yo sé, no es que se haya resuelto muy bien aquí en Brasil, por lo menos para los valores de la democracia y del diálogo, etcétera, ¿no? En Bolivia hay una fuertísima tradición de una policía fuertemente represiva de los movimientos sociales y de las manifestaciones públicas. El gobierno de Evo Morales hizo reducir dramáticamente el uso de la fuerza en la actividad de la Policía Nacional para enfrentar las manifestaciones públicas, por razones obvias. Es el gobierno de los movimientos sociales. Digamos, está de algún modo respondiendo a su base electoral, pero ha producido una iniciativa extraordinariamente interesante de eliminación de armas de fuego y de cualquier otro tipo de arma en la actividad policial durante las manifestaciones públicas. Ha generado un protocolo muy interesante de cómo los policías deben comportarse, ha reforzado la presencia de policías mujeres por sobre policías varones en el control de la manifestación pública. 2 ejemplos muy concretos de iniciativas específicas que tienen impacto específico y que resultan interesantes. Podríamos dar otros ejemplos. En Uruguay, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, la anulación de una serie de normativas policiales, legado de la dictadura, claramente violatoria de los principios del Estado de Derecho, que facultaban a las policías a detener sin orden judicial casi en cualquier circunstancia a los ciudadanos, o la búsqueda del fortalecimiento de la conducción política para acabar con la delegación y la autonomía policial, que en la Argentina se produjo a fines del año 2010 con la creación del Ministerio de Seguridad a nivel federal para las fuerzas federales, que tuvo, diría yo, un primer año y medio muy exitoso y luego entró en una decadencia extraordinaria. Pero además ha habido reformas estructurales. Y esta distinción para mí es muy importante. Me parece muy bien que los actores políticos se empeñen en reformas específicas e institucionales en reformas específicas cuando ponen en jaque patrones tradicionales. Los ejemplos que daba recién son muy concretos, son reformas específicas que producen seguramente resultados positivos desde el punto de vista del interés público, desde el punto de vista de la justicia social, pero que claramente no ponen en jaque estructuralmente a las instituciones policiales. Tenemos en América Latina un ejemplo muy importante de producción de una reforma estructural de las policías que debe llamar la atención de todos, que debe ser más estudiado y debatido de lo que lo es. Ese ejemplo es el ejemplo de la reforma policial venezolana. Venezuela es un país que, como sabemos, tiene mala prensa en muchos lugares porque su proceso político es extraordinariamente complejo, genera debates muy encendidos dentro y fuera de Venezuela, pero el proceso de reforma policial en Venezuela, que implicó el nacimiento de una Comisión Nacional de Reforma Policial, la creación de una nueva policía que es la Policía Nacional Bolivariana, la creación de un nuevo sistema de enseñanza policial que ya no está más en manos de la policía sino en manos de una universidad pública, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la creación de un mecanismo de control de las policías por parte de ciudadanos electos popularmente, no
no un mecanismo de control como muchas veces son estos consejos donde dice vamos a controlar a la policía y nadie controla nada, sino una iniciativa muy seria de construcción de una voz ciudadana para la producción de control policial, nos muestran que hay posibilidades para la construcción de una reforma estructural en marcos políticos específicos y culturales específicos. Me gustaría discutir con mucho más detalle el caso venezolano, que era lo que pretendía hacer, pero no lo voy a hacer. Pero para cerrar, y termino porque ya me pasé del tiempo, el gran problema en el debate sobre reforma puntual o específica y reforma estructural es el siguiente. Hay, para terminar como una alegoría, alegorías al cine, ¿no? Digamos, hay una famosa frase que escribió hace mucho tiempo, en 1968, Pier Paolo Pasolini, todos lo recuerdan, el gran cineasta italiano, que además de ser un gran cineasta era un gran polemista, ¿no? En 1968, luego de que la policía italiana, los carabinieri, habían matado a 2 jóvenes en las calles de Roma en una manifestación pública, él escribió un texto que se llama Por una policía democrática. Es un texto que a mí siempre me parece muy provocativo, ¿no? Entonces dice, la hipótesis que plantea ahí Pasolini es ¿qué pasa si el movimiento estudiantil en Italia en ese momento, 68, el gran momento de la revuelta estudiantil, toma el poder en Italia? Entonces dice, si toma el poder, va a tratar de producir al fin las revoluciones estructurales necesarias. Ahora, para tomar el poder, va a necesitar usar los aparatos del poder, y la policía es uno de ellos. Entonces dice Pasolini, si hay algo que el movimiento estudiantil no puede hacer, es dejar de tratar de reformar la policía. Explícitamente dice, ¿por qué he planteado esta hipótesis insensata? Insensata porque el movimiento estudiantil en Italia no estaba por tomar el poder en 1968. Porque la policía es el único punto del que ningún extremista podría censurar objetivamente la necesidad de una reforma. En lo tocante a la policía no se puede ser más que reformista, ¿no? Una frase provocativa. Y otra, para terminar, que tiene que ver con el dilema reforma puntual, reforma estructural. La famosa película también, estoy italiano hoy, digamos, la famosa película Il Gattopardo de Luchino Visconti con Alain Delon, ¿no? Algunos la conocen, ¿no? Esa frase extraordinaria. Cambiar algo para que nada cambie, ¿no? El dilema nuestro fundamental es cómo navegamos frente al imperativo pasoliniano de tener que ser reformistas y no caemos en el gatopardismo de cambiar algo para que nada cambie. Gracias.